Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 199ª sessão de ordinária de julgamento do Tribunal do CAD, que ocorreu no dia 8 de junho. Eu sou Vivian Prada, estou aqui com a Flávia Chiquito. Infelizmente, e de forma excepcional, o Guilherme Ribas não pode estar aqui conosco, mas iremos contar com os comentários inteligentes da Camila Pauletti, sócia de Barbosa Musnick Advogados, e também de Ricardo Gagliardi, sócio de Sescom Barrier. Essa sessão foi a primeira do novo conselheiro Vitor Oliveira Fernandes, que teve sua chegada muito bem recebida pelo plenário e também pela comunidade antitruste. Essa sessão que surpreendeu pela duração. Tivemos uma maratona com julgamentos de 9 itens, se encerrando próximo às 6 horas da tarde. Tivemos um item que foi retirado de pauta, o item número 3, e também tivemos um pedido de vistas, o item número 4. Foram 2 grandes atos de concentração, com discussões de remédios, um embargo de declaração, 2 processos administrativos, 4 requerimentos e até um pedido de reconsideração em processo administrativo. Vale destacar ainda que tivemos um TCC não homologado, em virtude da insuficiência da contribuição pecuniária. Com isso, passo a palavra para a Flávia, que vai falar sobre o primeiro caso da pauta. Oi, Flávia. Olá, Vivian. Olá, Camila. Olá, Ricardo. É um prazer tê-los vocês aqui, nossos convidados, eu e da Vivian, para comentar aqui conosco essa última sessão de julgamento. Vai ser um prazer. E, como a Vivian disse, a pauta foi bastante extensa. Eu vou comentar o primeiro item da sessão, que foi um caso bastante relevante e com muitas questões para a gente refletir. Infelizmente, até por ser um caso longo, que durou acho que mais de 4 horas, a análise dele pelo plenário, fica difícil a gente fazer comentários precisos sobre esse caso, principalmente pelo fato de os votos desse caso não estarem disponíveis ainda. Acredito que se houver alguns embargos, algum recurso aí pela frente, a gente consiga tratar dele um pouco mais em detalhes. Mas, falando propriamente do caso, envolve um ato de concentração envolvendo a compra da Gaspetro pela Compass. A Gaspetro pertence à Petrobras e também 49% de seu capital social pertence à Mitsui. E a Compass pertence ao grupo Cosan. Esse é um caso interessante porque ele decorre de um TCC celebrado em 2019 pelo CAD com a Petrobras, que foi parte de uma medida do CAD, uma medida de cunho público, de política pública também, envolvendo a desverticalização da Petrobras no mercado de gás natural, tentando deixar esse mercado um pouco mais competitivo. Esse TCC vem sendo cumprido e esse ato de concentração é parte do cumprimento desse TCC. Essa operação, ela foi aprovada sem restrições pela superintendência do CAD, mas teve uma impugnação de alguns terceiros interessados para o tribunal. Essa impugnação foi acolhida pela conselheira Lenisa,
Portanto, o ato de concentração ficou de relatoria do conselheiro Luiz Hoffmann. Os terceiros interessados nesse processo, eu vou só resgatar aqui, são associações de peso do setor, envolve tanto consumidores como a indústria, que são, aqui lendo, Associação Brasileira da Indústria de Vidro, a Abvidro, Associação Brasileira de Empresas de Exploração e Produção de Petróleo e Gás, a ABEP, Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, a ABRACE, e Associação de Empresas de Transporte de Gás Natural por Gasoduto. 3 dessas associações fizeram sustentação oral, que foi a Abvidro, a ABRACE e a ATGás. E também o patrono da Compass fez uma sustentação oral. Pela sessão, pelo áudio da sessão, a gente nota que foram manifestações bastante enfáticas, todos eles defendendo os seus pontos de forma bastante enfática, por isso que fica difícil aqui a gente não ter detalhes desse caso para comentar. Mas eu gostaria de ressaltar alguns pontos que me chamaram a atenção para a gente refletir. A ATGás, ela fez ela levantou uma questão de ordem para o presidente, alegando que ele deveria se declarar impedido nesse caso, justamente por ele ter participado ativamente da elaboração do TCC, que é o grande, do qual decorre esse ato de concentração, né? Então, apesar de o TCC ter sido assinado pelo Tribunal do CAD, o superintendente participou da sua elaboração. Então, isso foi levantado por esse terceiro interessado, no sentido de que deveria ser declarado o seu impedimento, e isso foi seguido pela manifestação da Abvidro também. Essa é uma discussão interessante, apesar de não ter sido deferido o pedido, o presidente fez uma manifestação oral indeferindo o pedido de impedimento, com justificativas, com base na Lei 12.529, no Código de Processo, no Código de Processo Civil. Mas me chamou a atenção que acredito que até a própria lei, no seu artigo 14, ela prevê ali as questões de impedimento, e me chama um pouco a atenção o fato de esse tipo de questão não ter sido submetida ao plenário. Foi uma questão decidida, claro que questões de suspeição e impedimento acabam sendo decididos pela pessoa que está sendo requerida o impedimento, mas acredito até pela sensibilidade do tema, isso poderia ter sido submetido ao plenário, até para evitar medidas judiciais que pudessem trazer alguns impedimentos ou algumas questões que pudessem atrapalhar o próprio ato de concentração. Acho que nesse caso as medidas judiciais não teriam efeito, até porque o caso já está, o prazo de análise pelo caso estava já no limite, então não teria tempo de uma medida judicial trazer algum prejuízo, porque o CAD aprovaria automaticamente pelo decurso de prazo. Mas algo para a gente pensar, para a gente refletir, porque isso me parece que seria de bom tom que isso tivesse sido submetido ao plenário. Acredito que isso também esteja previsto na lei. Mas, falando do caso em si, eu acho que tem 2 pontos bastante importantes para a gente refletir. É a análise técnica do caso e todos os efeitos dessa operação nesse mercado. Teve uma discussão interessante sobre definição de mercado relevante. Aqui se discute o mercado de distribuição de gás canalizado e o mercado de comercialização de gás.
De acordo com a análise que foi feita, o mercado de comercialização não necessariamente faz parte desse elo. Então, acho que tem uma discussão interessante, não ficou ainda muito claro para mim se isso seria um mercado verticalizado ou não, mas a discussão girou em torno disso. E isso é de suma importância, porque esse tipo de definição, comercialização e distribuição, se compõe um mercado verticalizado, isso vai refletir diretamente numa outra esfera que envolve, inclusive, a nova lei do gás. E aí a gente estaria entrando em uma outra seara que pode ser influenciada, que é uma lei relativamente nova, e que prevê algumas medidas para aumentar a competição no setor de gás natural. E justamente impedir players com estruturas verticalizadas, o que poderia alavancar e diminuir a competição do setor, diminuir a competição do mercado de distribuição. Então, essa discussão me parece que foi bem acalorada entre as partes, foram diversas reuniões com o conselheiro, ouvindo todas as partes, tanto os terceiros como a parte envolvida na operação. Acho que é algo para a gente também prestar atenção sobre essa definição de mercado relevante, sobre os impactos disso nessa outra seara que envolve a nova lei do gás. Me parece também que teve um recurso da ANP contrário à decisão de aprovação da operação, que também chama a atenção, né, de uma agência reguladora envolvida diretamente no setor ter se manifestado. E, por outro lado, teve uma questão que também acho que é parte essas duas grandes análises envolvendo esse caso. Uma é a questão mais técnica do ato de concentração em si, a análise tradicional que a gente está acostumado, e o outro envolve o próprio TCC, porque isso está diretamente relacionado a todas essas discussões técnicas, inclusive. O TCC envolvia a proibição de verticalização, né? Então, na verdade, estava envolvendo uma desverticalização da Petrobras. E aí teve toda uma interpretação das partes de modo diverso, das partes opostas, no sentido de como interpretar esse TCC para saber se ele estaria sendo descumprido com base nessa decisão do ato de concentração. Acho que isso também vale a gente revisitar o que previa o TCC, para saber qual a nossa, né, opinião em relação à decisão tomada pelo CAD, que foi uma decisão por maioria de aprovação sem restrições, sendo que o voto do conselheiro Braido, do conselheiro Sérgio Ravaiani e da conselheira Lenisa foi no sentido de aprovar mediante a imposição de alguns remédios. Acho que teve uma discussão bastante importante sobre os tipos de remédios que seriam possíveis e viáveis para esse caso. De acordo com as interessadas, nenhum remédio seria suficientemente adequado para esse caso, portanto, o pleito deles é pela reprovação. Mas, de toda forma, foram impostos alguns remédios, mas que a decisão da maioria foi no sentido de aprovar sem nenhuma restrição. É um caso que tem uma repercussão, a decisão tem uma repercussão para o futuro, considerando as questões envolvendo, inclusive, a nova lei do gás, o que poderia, de certa forma, influenciar nessa decisão caso o deslinde das questões judiciais que poderiam refletir na nova lei do gás decorressem, o que poderia fazer com que o CAD revisitasse essa decisão, que também achei algo inovador em termos de decisão do tribunal, porque não é que existe um compromisso de cumprimento das partes e que será analisado o cumprimento lá na frente.
ao contrário, não tem nenhuma obrigação das partes, mas de toda forma o CAD pode rever essa decisão caso tenha alguma repercussão que envolva aí os dispositivos da nova lei do gás. Então, isso também me pareceu bastante inovador, preciso olhar com mais calma esse ponto. Mas é isso, acho que essas são as principais considerações desse caso. Fica difícil comentar em detalhes sobre a análise técnica envolvendo o ato de concentração em si, mas posso dizer que a manifestação de todas as partes envolvidas foi bastante enfática, o que dificultou mais essa falta de detalhes para eu poder comentar aqui hoje com vocês esse caso. Flávia, acho que você cobriu super bem. Eu só queria fazer uma consideração também que me chamou a atenção de uma certa dualidade das requerentes e dos terceiros interessados em relação ao papel do CAD, né? Então, se teve lá algumas considerações no sentido, será que o CAD precisa avaliar se esse AC vai de encontro ou não com a política global de gestão de um setor da economia? Né? E acho que isso permeou também muito a questão que estava colocada a partir de um TCC que foi também assinado pela Agência Reguladora do Setor, pelo Ministério de Minas e Energia, pelo Ministério de Desenvolvimento também e pelo CAD. Né? Então, em que medida o patrono da requerente colocou isso, uma fusão entre duas faculdades poderia ser bloqueada em face da Política Nacional de Educação. Então, acho que isso permeou e é isso um pouco que a gente também viu ao longo aí do deslinde do caso. Bom, retomando aqui, eu vou falar de dois casos sequenciais, que é o item 6 e 7 da pauta. O item 6 tratou de um pedido de reapreciação envolvendo uma análise de um processo administrativo no mercado de cartel de distribuição e revenda de combustíveis na cidade de Joinville. Uma conduta de cartel que foi condenada pelo tribunal e teve a oposição de uma reapreciação pelo alto posto Floresta Limitada, e também pela representada Cíntia de Castro de Carvalho Lima. Esse pedido de reapreciação, apesar de ter sido tempestivo, a conselheira relatora, conselheira Lenisa Prado, ela entendeu que ele não atenderia ao requisito contido no artigo 223 do Regimento Interno do CAD, o qual prevê que esses pedidos devem ser embasados em fato ou documento novo, capazes de, por si só, de lhes assegurar o pronunciamento mais favorável. Então, ela fez toda uma análise sobre a existência ou não de fato novo e concluiu que não se trata não deveria ser conhecido o pleito da recorrente, indeferindo os pedidos em questão. Os conselheiros Hoffmann, Braido, Gustavo Augusto, Vitor Fernandes e Sérgio Ravaiani e o presidente Alexandre Cordeiro acompanharam a relatora. Então, por unanimidade, o recurso não foi conhecido, determinando-se, então, o seu arquivamento. Na sequência, tem uns embargos de declaração no âmbito do processo administrativo envolvendo o caso de cartel no mercado de resinas para revestimento e resinas para compósitos. Esses embargos foram opostos pela Royal Química Limitada, Vade do Vale e Eduardo Daeli, sempre apoio educacional, e Sandra Maria Campos. Entretanto, o conselheiro relator, o Hoffmann, ele entendeu que os embargos, que somente os embargos da Royal, Vade e Eduardo eram tempestivos, e nesse sentido ele analisou esses embargos e acatou
somente parcialmente o pedido referente à dosimetria da multa da Royal, porque, de acordo com essa empresa, o ramo de atividade considerado na condenação também incluía o segmento de formol, e formol não deveria se enquadrar no ramo de atividade da conduta investigada. E aí, apesar de o conselheiro ter feito algumas ressalvas em termos da tempestividade dessa alegação, ele acatou o pedido da embargante, excluindo o mercado de formol da base de cálculo da multa aplicada. Portanto, os embargos foram parcialmente acolhidos. Em relação aos demais embargos, ele considerou intempestivos e não acolheu, nem conheceu. Esse caso está suspenso novamente por conta do pedido de vistas do conselheiro Vitor Fernandes. Então, a gente vai continuar falando desse caso nas próximas plenárias comentadas. Bom, primeiro, queria agradecer o convite do IBRAC, Vivian, Flávia, Camila, muito bom estar com vocês. Estou aqui para falar do caso 2 da pauta, final 2021-74. Mais um caso de varejo, né? Agora, depois de Carrefour Big, agora em farmácias, com discussões bem interessantes aí na definição de mercado relevante, sobretudo na proxy de mercado relevante, acho que esse é o ponto que eu queria destacar. As requerentes são Empreendimento Pague Menos, Ipiranga Produtos de Petróleo e Mifarma Produtos Farmacêuticos, mas basicamente o que a gente está falando aqui é da aquisição da rede Extra Farma pela Pague Menos, Extra Farma pertencente aí à Ipiranga, né, um desinvestimento da Ipiranga, um caso com a ACC, então acho que eu queria pontuar desde o início que foi mais um ato de concentração de bastante destaque, porque sempre que a gente tem um caso de ACC tem uma série de discussões interessantes. Eu acho que começaria por uma visão mais geral, né? A gente está falando claramente de um caso com sobreposição horizontal aí no mercado de comércio varejistas de drogas, saúde e beleza, né? As redes de farmácia, pontos de venda. As requerentes, um caso de relatoria do conselheiro Gustavo, né? Acho que uma relatoria muito elogiada pelos demais membros do plenário, um voto muito detalhado e técnico, um caso que já subiu da superintendência com ACC negociado, mas ele foi robustecido pelo conselheiro com vários pontos que eu achei muito importantes, que eu vou detalhar ao final aqui dos meus comentários. O conselheiro destacou, né, que as empresas atuam de forma um pouco diferente. Pague Menos é uma rede varejista nacional, opera com 5 centros de distribuição, que atenderiam apenas a rede, né, a própria Pague Menos. A Extra Farma tem um foco maior no Norte e Nordeste, tanto que os remédios aí negociados tocam, né, essas regiões. Também atua em distribuição, né, no segmento farma. Então, para ficar mais fácil o raciocínio aqui, seguindo também a linha do conselheiro, eu vou atacar primeiro os mercados que tiveram discussões mais simples, né? Então, a gente teve uma primeira discussão de programas de fidelidade. Acho que era um mercado em que o CAD ainda não tinha uma clareza de precedentes, mas foram citados alguns precedentes mais amplos de programas de fidelidade. O conselheiro entendeu que os programas de fidelidade das duas empresas, eles são distintos, né? Eles têm algumas particularidades, né? Um deles tem troca por produtos da própria rede, o outro não tem. Mas o que foi interessante em programas de fidelidade é que nos testes de preferência dos consumidores, né, quando eles tomam a decisão de ir ao ponto de venda, os programas de fidelidade são um dos últimos itens levados em conta pelos consumidores. De modo que o conselheiro entendeu que os programas de fidelidade sob essa ótica não reforçariam um poder dominante aí da empresa resultante e, portanto, ele afastou preocupações com esse mercado que teria abrangência nacional e não teve uma análise mais aprofundada. Depois a gente teve uma discussão de integração vertical dos centros de distribuição, né, distribuição de medicamentos com as redes varejistas, aqui olhando Pague Menos e Extra Farma. Foi feita a análise nacional, mas o que pega aqui para a nossa discussão é quando a gente entra na discussão regional dos centros de distribuição.
foram levantados os dados de participação de mercado, e o que o conselheiro acabou concluindo é que as participações estão muito aquém aí dos 30%, que demandariam uma análise mais aprofundada. A ordem de grandeza aí das concentrações seriam entre 0% e 10%. Então, ele também entendeu que a questão da integração vertical não era relevante ao caso, não trazia preocupações, não tinha risco concreto de fechamentos de mercado. Então, ele também afastou a preocupação com esse mercado. Depois teve uma discussão também de integração vertical com gestão de benefícios farmacêuticos, né, por conta de uma das empresas aí chamada ePharma, da Extra Pharma, um mercado aí que ele mesmo definiu como inovador, né, tem uma questão de gestão dos programas de saúde por meio de softwares, novamente citando até alguns precedentes recentes envolvendo essa análise de mercado. Os dados de participação também ficaram muito aquém de 30%, de novo no intervalo de 0% a 10%, de modo que o conselheiro também afastou uma análise mais detalhada e preocupações com esse mercado. Então, em resumo aqui, quando a gente olha programas de fidelidade, centros de distribuição e a gestão de benefícios, o caso não levantou preocupações concorrenciais. Então, o foco da SG, o foco do conselho, o foco do ACC, estava aí na sobreposição em pontos de venda. A grande discussão do varejo foi aqui que ele focou a sua análise, né? Acho que ele pontuou primeiro, caminhando na lógica aí que foi levada pela SG e pelo tribunal. Primeiro houve a apresentação de dados de mercado no modelo já conhecido pelo CAD e pelos administrados, né? Municípios com menos de 200 mil habitantes, a gente está falando do próprio município. Município com mais de 200 mil habitantes, a gente vai para o conceito de bairro, e depois bairro expandido, né, que leva em conta os 5 quilômetros, desde que o deslocamento não demore mais que 15 minutos, né, então a métrica 5 quilômetros, 15 minutos, para defender um bairro mais expandido e talvez olhar aí a área geográfica de uma forma mais precisa, porque os bairros podem limitar a análise do CAD a uma área muito restrita, ou que não reflita a dinâmica do consumidor. Interessante aqui que as requerentes apresentaram uma metodologia alternativa chamada de cluster de bricks, que aí é um conceito da Equivia, que levaria em conta, pelo que eu entendi, os CEPs dos consumidores. Isso foi contestado pelos terceiros, pelo terceiro, acho que é importante pontuar que esse caso teve terceiro, que acabou não recorrendo ao tribunal, mas ele participou dessa parte da SG, e esse conceito de cluster de bricks acabou não sendo acolhido pela SG, e o conselheiro aqui ele trata de uma discussão importante. Ele diz o seguinte: olha, ele também descarta o cluster de bricks. Ele diz que por ser um caso que envolve um ACC, as requerentes acabaram aceitando a definição tradicional de bairros e bairros expandidos, que, portanto, ele não ia aprofundar essa discussão na medida em que foi acolhido pelas requerentes, mas ele deixou um alerta aí que eu acho importante para quem lidar com o próximo caso de varejo, que o CAD atualize a metodologia do conceito aí de bairros para o raio 75, que foi o que o CAD acabou usando no caso Carrefour Big, que olha um pouco zona de influência a partir do padrão dos consumidores e o comportamento efetivo do consumidor, porque ele reiterou que o conceito de bairro, mesmo o bairro expandido, ele não corresponde necessariamente ao mercado onde se dá a dinâmica de concorrência. Então, acho que esse é um ponto de atenção aí a todo mundo no próximo caso, que essa proxy de bairro expandido serviu aqui para fins de negociar o ACC, mas talvez no próximo caso já a apresentação desse conceito de raio 75 seja a proxy mais adequada para o mercado de varejo. Bom, ele também trata de alguns pontos importantes sobre a construção aí dos mercados a partir dos bairros expandidos. Aqui eu estou falando de como você monta a participação de mercado das empresas, né? A gente tem uma fonte aí que ajuda, que é a Equivia no mercado farmacêutico, mas ela não exaure os dados de faturamento em todas as proxies que a gente está olhando, e aí o conselheiro faz uma análise importante que o número de PDVs, né, ele nem sempre acaba sendo uma proxy adequada, porque às vezes você pode pegar uma rede pequena que tem lá um PDV e ela acaba contando como um player efetivo sem ter qualquer representatividade na dinâmica concorrencial.
Então, ele entende que olhar só por número de PDV distorceria a análise e, preferencialmente, a gente tem que olhar por faturamento e valor, né? Então, ele partiu de PDV, na medida em que não tem dados detalhados de faturamento para todas as formas de apresentação desse mercado, mas depois, nos mercados mais sensíveis, ele desdobrou para faturamento para que tivesse essa métrica mais detalhada. E aí, então, seguindo essa lógica, né, 167 mercados afetados, houve sobreposições em 68 mercados, ou seja, 99 mercados ou localidades não houve sobreposição. Dos 68 mercados com sobreposição, a gente teve 16 sobreposições municipais e 52 sobreposições em bairros, né? Destes 68 mercados com sobreposição, as concentrações relevantes estavam em 17 localidades, 13 municípios e 4 bairros. Importante para chegar nessa análise de relevância das 17 sobreposições, ele usou também o corte de 40% já usado no Carrefour Big. Então, aquele também é um ponto de atenção, porque a gente está acostumado a trabalhar com 20% como uma presunção aí de poder de mercado, e ele cita já a tradicional jurisprudência já do CAD sobre o varejo, entendendo como uma proxy adequada aqui para preocupações mais detalhadas o corte de 40%. E aí ele passa por cada um dos pontos de análise, né, entendendo que a importação nesse mercado ela é pouco plausível, né, ela não seria efetiva para contestar o poder de mercado. A entrada, apesar de destacar que é um mercado altamente competitivo, ele acompanha a ESG, entendendo que a entrada, sobretudo nos bairros mais regionalizados, nos mercados mais regionais, ela seria improvável, sobretudo por um player forte que pudesse fazer frente aí à concorrência da concentração originada. Então, notando um teste de rivalidade apontando para o mercado competitivo, ele faz essa ressalva importante nos mercados regionais. Então, ele cria um filtro aqui para olhar a rivalidade nos mercados problemáticos, ou uma grande rede de farmácia com pelo menos 10% de share, é o que ele diz, ou a presença de redes regionais ou associações que, em conjunto, atingissem 20% de mercado. Então, ele cria essa proxy, entendendo que onde ele não tivesse essa rivalidade, seria um mercado problemático, né? E onde você tivesse pelo menos um desses rivais, você poderia aprovar a operação. Então, dos 17 mercados que ele notou lá em cima, 8 não teriam rivalidade por esses filtros utilizados. Estaríamos falando aí de Ceará, Maranhão e Rio Grande do Norte, né? As discussões estão nesses estados. E também pontua, por fim, que não foram encontrados ganhos de eficiência nesses mercados, né? Então, ele propõe, seguindo a lógica da ESG, os desinvestimentos nesses 8 mercados onde não haveria rivalidade, que passam o filtro de 40% do CAD. Mas aqui começam, acho que, as discussões interessantes para a ACC, para casos futuros, né? Ele entendeu que os desinvestimentos, por si só, não seriam suficientes, apenas mandar desinvestir, porque ele poderia cair na mão de um player independente que não tivesse redes de farmácias em qualquer outro lugar e que poderia ser, na visão dele, um rival pouco efetivo, na medida em que não teria poder de compra para fazer frente a essa rede que estava se formando. Então, ele entende que simplesmente mandar vender não melhoraria necessariamente a competição. Então, ele cria aqui um conceito de condição do comprador, né? Que o comprador seja uma empresa que estivesse aí no setor e que pudesse rivalizar, né, desde que não tivesse as participações de mercado problemáticas nessas localidades, e ele cria um pouco, então, esse filtro do comprador. Essa discussão, né, ela acaba sendo agregada pelo fato de que as partes apresentaram aí indícios ou relevâncias de uma negociação de um modelo fixed first, ou seja, já tem um comprador para esses ativos, que é uma rede regional, né, então que atende a esse critério que o conselheiro levantou, né? Então ele, nesse sentido, a consumação dessa operação está condicionada aí ao fixed first, que depois ele detalha isso, a celebração do ACC e a apresentação de evidências de documentos, né, que sinalizem o efetivo negócio jurídico que está sendo pactuado.
A preservação das condições de concorrência no ACC até que isso ocorra, né, que isso já de certa forma é padrão aí no CAD, um trustee de monitoramento. Ele ressalva que o comprador originário, né, não pode adquirir os ativos que estão sendo objeto da venda aqui por um período que é confidencial, mas obviamente para permitir que haja consolidação aí desse player via desinvestimento. Ele destaca também que houve 2 remédios comportamentais no ACC. Esses remédios não foram detalhados, porque é de acesso restrito, mas ele disse que estão em linha para garantir a viabilidade do novo negócio. Ele reitera a importância de preservar a independência até o fechamento. E a PagMenos, 2 anos da data da aprovação do ACC, deve submeter qualquer operação de aquisição nesses municípios para que o CAD possa monitorar o que está acontecendo. Então, a compradora é a Rede Bruno Pharma, né, abrindo aqui o nome, ele abriu isso na sessão, que de novo atenderia a essa condição, esse filtro do comprador que ele gostaria, porque é um player que já está naquelas localidades, na região, então consegue ter um certo poder de compra ampliando sua participação agora para essas regiões desinvestidas. Então, em resumo, ele acabou votando pela aprovação com as restrições condicionadas à assinatura do ACC proposto pelas requerentes, segundo o modelo Fix It First, submeteu, né, a homologação do acordo ao plenário. O período de desinvestimento que ele deu para que seja concluído aí a Rede Bruno Pharma, porque esse desinvestimento ainda está em negociação, ainda que em negociação bastante avançada, pelo que foi informado, foi de 180 dias, e como eu disse, eles poderão consumar após a assinatura do acordo e a apresentação de cópia do contrato vinculante para alienação em favor desse comprador. Ele regula um pouco as condições se esse comprador falhar, se tiver um comprador alternativo, vai ter que passar por esse processo novamente, e até porque, por fim, se falhar, assume um trecho de desinvestimento, seguindo também a lógica aí do CAD, já em casos anteriores. Esse caso acabou sendo homologado, o ACC acabou sendo homologado por unanimidade, por todos os conselheiros. Acho que eu ouvi, por todos os conselheiros, parabenizaram tanto a SG como o conselheiro pelo voto que ele brincou, não tão detalhado como o primeiro da sessão, mas ainda assim um voto muito importante, de novo, para o mercado de varejo. Então, esse é o caso 2, aprovado aí com a ACC. Obrigada, Ricardo. Acho que você apontou super bem essa questão de estar sendo estabelecido um safe harbor para o varejo, né, da ordem aí de 40%, como havia sido feito no caso Big Atacadão, e que, mais uma vez, a gente tem visto isso, a opinião da SG, ela é levada em consideração, mas no tribunal a gente vê um aperfeiçoamento dos remédios, e aqui o destaque, você bem pontuou, que foi em relação a dar maior efetividade ao remédio para que ele pudesse se tornar um fix it first, né, do lado do comprador, para dar competitividade. Obrigada. Camila, você quer falar? Quero. Oi, Vivian, Flávia, Ricardo, agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês e participar de novo desse quadro. Eu vou falar do item 4 da pauta, que acabou com um julgamento suspenso em função do pedido de vista do conselheiro Vitor Fernandes, mas eu acho que vale falar um pouco, até para dar um pouco do contexto, né, do pedido de vista. É um processo administrativo que foi instaurado em 2016 como um desmembramento de um outro processo originário, né, que apurava a prática de cartel no mercado de comercialização de produtos para transmissão e distribuição de energia elétrica em âmbito nacional. Então, trata aí de um processo filhote, né, que foi instaurado 10 anos depois do processo originário, que foi instaurado em 2006, por meio de um acordo de leniência, e o CAD acabou tomando conhecimento, 10 anos depois, de novas evidências de condutas que teriam ocorrido, envolvendo aí o mesmo cartel, mas com outras pessoas físicas e jurídicas que não estavam no polo passivo do processo originário, né? E essas novas evidências foram trazidas à SG por meio de uma contribuição adicional, que é a beneficiária do acordo de leniência do processo original, que foi a BB, e isso é público, depois, né, se tornou público, trouxe. O processo originário ele foi julgado em 2019, e esse processo filhote continuou,
e envolve a Artec, né, que a única pessoa jurídica aqui envolvida, e cerca de 23 pessoas físicas relacionadas às empresas que estavam também no processo originário, algumas delas também associadas a beneficiária aí do acordo. E ao longo da instrução foram celebrados alguns TCCs, inclusive com a Artec, né, a pessoa física jurídica aqui envolvida, e algumas das pessoas físicas acabaram aderindo também aos acordos, né, aos TCCs que foram celebrados no PA originário. Então, ao final, restaram 8 pessoas físicas para serem julgadas, e o conselheiro Hoffmann trouxe o caso na última sessão para julgamento e acabou acompanhando os pareceres do caso pela condenação dessas 8 pessoas físicas. O rol probatório, como o CAD costuma fazer nesses casos desmembrados, ele acabou aplicando, né, todo o acervo probatório documental do processo originário, e o conselheiro Hoffmann acompanhou aí os pareceres que já tinham sido emitidos, concluindo que tinham provas bastante robustas da conduta, da participação dessas pessoas físicas no cartel. Acho que o ponto aqui maior de discussão que ele trouxe foi em relação à dosimetria das multas para as pessoas físicas. Ele, enfim, falou que entendia conveniente, né, guardar alguma coerência com a dosimetria que tinha sido aplicada no processo originário, e indicou ter seguido, né, o voto que foi condutor no originário em relação à dosimetria das multas, que foi do conselheiro Paulo Burnier, e fala que tenta trazer essa proporcionalidade para esse caso. Então, para as pessoas físicas não administradoras, ele aplicou a previsão da Lei 884 de 94, que acaba sendo mais benéfica, e as multas aplicadas pelo conselheiro Hoffmann, né, variaram de 150 mil a 250 mil FIRs, dependendo aí do tempo médio de participação de cada pessoa física na conduta. E para uma das únicas pessoas físicas consideradas aí administradora, a multa que ele aplica é de R$1 milhão, de cerca de R$1 milhão, com base na Lei 12.529 de 2011. Mas, de novo, o julgamento foi suspenso em função do pedido de vista do conselheiro Vitor Fernandes, que indicou ter interesse, né, em se aprofundar um pouco mais nesse debate atual, né, do tribunal em relação à possibilidade de punição das pessoas físicas não administradoras. Então, é um caso, mais um, né, que trata da discussão de dosimetria das multas aplicadas às pessoas físicas e também traz um pouco dessa proporcionalidade e coerência em relação ao processo originário, né. Então, acho que vale a gente aguardar o voto vista aí do conselheiro Vitor Fernandes e ver como ele vai se posicionar em relação a esse tema. Vou falar também do item 5 da pauta, que também é um processo administrativo, que foi instaurado em 2019, também a partir do desmembramento de um processo originário de 2014, envolvendo o mercado também de autopeças, mais especificamente o mercado nacional e internacional de velas de ignição, que envolvia, no caso da NGK, a Bosch e a Denso, no processo originário. Aqui é um processo também filhote, envolvendo 3 representados, pessoas físicas que estavam localizadas fora do país, e depois de algumas tentativas da SG de tentar notificar essas pessoas físicas, inclusive por meio de diligência junto à Polícia Federal, eles não tiveram êxito na intimação desses representados. Mas, em janeiro desse ano, a SG decidiu encerrar a instrução do processo, determinando o arquivamento em relação a essas pessoas físicas, dado que, em função da insuficiência probatória em relação a elas. Então, uma delas, que era relacionada à NGK, a SG entendeu que não tinham provas suficientes, e as outras 2 estavam ligadas à Denso, que é uma empresa que também teve o processo originário arquivado em relação a ela. E os pareceres, tanto da Procuradoria como do Ministério Público Federal, né, acompanharam o parecer da SG pelo arquivamento, e o conselheiro Hoffmann trouxe o caso na última sessão, também acompanhando os demais pareceres, então foram todos aí uníssonos em relação ao arquivamento do processo. Acho que não foi um caso que trouxe maiores discussões, ele foi acompanhado ali por unanimidade e o caso foi arquivado. Bom, agora eu vou falar dos requerimentos, ou puxar a fila aqui dos requerimentos, né, os TCCs aí, novamente, depois
da grande leva de TCCs da última semana. Nós tivemos mais uma leva nessa sessão. Os dois primeiros casos, né, final 2017, 86 e 2017, 43, são TCCs no contexto PA Forex Onshore. Acho que é importante a gente relembrar que esse caso foi aberto já há algum tempo pela SG, a partir de leniência. Ele estava, de certa forma, ali parado, né, depois da apresentação das defesas, e agora ele ganha aí uma nova vida com os TCCs celebrados pelo Citibank, Société Générale. Eles foram homologados por unanimidade, com pagamento de multas de 75 milhões pelo Citi, 5 milhões pelo Société, 71 milhões pelo Citi, perdão, e 5,5 milhões pelo Société, um total aí aproximado de 75 milhões. Mas acho que o ponto interessante aqui é que, apesar de homologados por unanimidade, acho que a gente teve Lenisa, Sérgio e Braido ecoando a importância da questão da desproporcionalidade da contribuição pecuniária versus os requisitos da lei, sobretudo de ramo de atividade. Acho que o Braido fez até uma análise cuidadosa de pegar o balanço desses bancos, comparar o que seria operações de câmbio, que foi proposto aí pelas empresas como contribuição, como base de cálculo, versus faturamento total, e sobretudo quando você olha a duração da conduta. Então eles pontuaram que estavam homologando, e acho que o Vitor toca um pouco isso também, estavam homologando porque são os dois primeiros TCCs nesse processo, então que de certa forma tem uma contribuição muito importante ao caso, e que também estariam trazendo novas representadas aí para o processo, né, não foi detalhado, mas foi falado de forma ampla que eles estavam trazendo, então contribuindo para além da contribuição pecuniária, para além do próprio processo com a confissão, também trazendo novas provas e evidências. Isso foi muito pontuado pelos conselheiros, pela Lenisa, pelo Sérgio, pelo Braido, e que, portanto, ficaria aí uma mensagem de atenção, uma reflexão a próximos casos sobre a questão da proporcionalidade, que deveria ser refletido o momento processual, efetivamente o que essa empresa estaria trazendo para fins de TCC e, efetivamente, a contribuição pecuniária que está sendo proposta. A Lenise até falou para não criar um sistema pay to go, né, em que você simplesmente oferece ali uma multa, uma contribuição que, no final, tira o poder persecutório da autoridade de impor a sua própria multa no final, quando não tem uma outra contribuição para o processo. Então, um pouco da discussão que esses conselheiros já vêm tendo em âmbito aí de TCCs e contribuição pecuniária, e até na última sessão a gente viu isso também, mas que aqui, né, eles homologaram por essas questões colocadas, sobretudo no ineditismo, vamos chamar assim, para o processo desses TCCs. Né? Depois esse também não foi um caso em que essa metodologia foi amparada pelo estudo do DEE, né? Então tinha também essa base para subsidiar a metodologia. Verdade, muito bem lembrado. Também teve esse ponto como conforto, vamos chamar assim, extra adicional aos conselheiros para homologar, né, os acordos. Depois o requerimento 10, final 2019, 79, é mais um caso setor automotivo. Aqui a gente está falando de mecanismos de acesso ao produto, né, todos os tipos de chaves, fechaduras, de mecanismos de acesso ao carro. Aqui houve um TCC, né, apresentado pela empresa Magna e uma pessoa física relacionada a ela. Foi oferecida contribuição pecuniária de 6 milhões de reais. Ele também foi homologado, o TCC, por unanimidade, mas, novamente, de forma sucinta, os conselheiros retomaram o que eles já haviam falado na questão dos bancos, que esse TCC ele adiciona relevâncias importantes e declarações ao caso, né, um primeiro TCC aqui nesse caso também, então que, novamente, por esse conceito de momento processual, ineditismo do TCC e contribuição ao caso, sobrepesado com a contribuição pecuniária, daria um conforto a eles a homologar
e mais um caso que foi homologado aí por unanimidade pelo plenário. Vou falar agora do requerimento de final 2017-89, que também tivemos uma unanimidade. É um requerimento em que a compromissária é a Carioca. Ele está descolado um pouco daqueles requerimentos em conexão aos processos da Lava Jato da última sessão, aqueles 19 requerimentos em bloco, e ele veio da SG pela não homologação, né? A empresa sugeriu uma contribuição pecuniária da ordem de 1.700.000. Ele cumpriu os requisitos legais e regulamentares, mas a falta de homologação foi de forma unânime pela questão da discordância quanto à metodologia da base de cálculo aplicada já naqueles outros casos, né? Acho que o conselheiro Sérgio Ravaiani falou de algumas dificuldades notórias desse setor de se ter as informações, mas elogiou as partes até por terem prestado as informações financeiras de forma mais recente, até terem trazido o quanto já foi contribuído nessas investigações perante não só o CAD, mas também no TCU, mas que o valor proposto estava bem aquém do ideal e também muito descolado da metodologia já estabelecida nos casos da Lava Jato. Então, de forma unânime, não foi homologado esse TCC. Bom, com isso, a gente encerra a nossa plenária comentada com a participação super especial do Ricardo, da Camila. Flávia, muito obrigada de novo. Obrigada a todos vocês por continuarem ligados no nosso plenária comentada. A plenária comentada é um quadro fixo do IbraCash e uma produção do IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, conduzida por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações,